Sou Nildo Júnior, fundador da CIA Titeritá. Minha formação, sou artista plástico, formado em artes visuais, 52 anos, 25 de carreira. E como eu cheguei nesse universo dos bonecos? Bom, eu não era bonequeiro. Eu cuidei durante algum tempo da produção de um grupo aqui da cidade, né, o Bagagem Cia de Bonecos. Então eu trabalhei durante 2 anos, quase 3 anos, cuidando da venda dos espetáculos, e foi aí que eu conheci esse universo dos bonecos. Num determinado tempo, o Bagagem assumiu o Parque do Ziraldo, Ziramundo, e ali surgiu uma oportunidade de trabalhar. Eu fui convidado a quer manipular um boneco e tal, e eu aceitei o desafio. Então comecei de fato a brincar com os bonecos. Eu participei lá como bonequeiro, daí de lá eu passei a contar histórias no parque. Durante então um tempo, depois o Bagagem sai de cena do Ziramundo e eu sou convidado a permanecer como contador de história do parque e manipulando os bonecos do espetáculo. Então foi assim que eu iniciei. E em 1997 eu decidi que iria de fato encarar esse desafio e fundei a companhia, a CIA Titeritá, né? A companhia de um homem só. Então nós estreamos o primeiro espetáculo, foi quadrinhos, com uma busca de algo diferente para o que eu havia visto dentro do Bagagem. Então, no Bagagem eu me deparei, eu aprendi muito com a Ayrton, com o Marco, né? É a referência de bonecos, a minha referência de bonecos aqui na cidade. Com isso, eu pensei no primeiro espetáculo, quadrinhos, como eu gosto muito de HQs, de gibis, a ideia era transpor as histórias em quadrinhos para o palco dos bonecos. E aí eu comecei. Só que com a minha formação, eu não queria trabalhar o boneco, aquele boneco cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então eu comecei a pensar, Titeritá. Quando nós pensamos no nome, eu quis que fosse algo assim, criança que brinca com bonecos, porque era o que eu tinha. A criança, ela tem esse poder de pegar um pedaço de madeira, de uma pedra e transformar num boneco. Então foi aquilo que me chamou a atenção naquele momento. E aí nasce quadrinhos, aonde um coador e um pedaço de pano se transformaram num gato. Um funil, uma vassoura, um brinquedo de criança com uma blusa transformado num saxofonista. Roupas viraram um homem e uma mulher. Então, a partir dali, era o teatro de animação. Eu estava animando qualquer coisa, com a essa ideia da criança, né? Do poder que a criança tem de transformar qualquer coisa num boneco, num brinquedo. Segundo espetáculo, o Dragão Verde. Então, aí nós mudamos totalmente, eu mudei totalmente a concepção. Já gostava muito dos bonecos de fio. No quadrinhos eu trago 2 bonecos, mas eu percebi que em Brasília faltava alguém que
se especializasse somente no fio. E aí foi onde eu comecei a trajetória de fato assim, qual é a linguagem que a Titerita vai abraçar. No Dragão Verde, da Maria Clara Machado, eu comecei então com um espetáculo já 70% bonecos de fio. Eu ainda coloquei luva e vara, mas 70% do espetáculo eu já coloquei os bonecos de fio. Então, a partir dali, eu comecei a minha transição para o fio. Nesse caminho, eu já desenvolvia um trabalho como palhaço. Então, nós tínhamos também, caminhando junto, a palhaçaria e a mágica, além da contação de história, que foi também nosso início, né, lá no Ziramundo. Então, eu aliei tudo ao boneco, o palhaço, a contação de história e a mágica. E aí montamos Dragão Verde, fizemos diversas apresentações por Brasília, em escolas, em shoppings, em festivais. E depois do Dragão Verde, então, veio o espetáculo que seria somente fio. E aí eu pesquisei, fui buscar referências de fio no Brasil, e a partir daí a ideia foi criar um espetáculo somente de fio. E aí nasce Pedro e o Lobo, que é um espetáculo que nós estreamos em 2006 e que até hoje está no repertório, é um sucesso. Os bonecos já passaram por, nessa caminhada aí, diversas mudanças, inclusive mudanças de cenário, por conta, no início eu pensei realmente numa marionete clássica. Então eu montei toda uma estrutura gigante, era uma estrutura gigante, eram acho que 4 pessoas para carregar cada caixa que se transformava num palco. Então, Dragão Verde é até hoje o espetáculo que roda, se apresenta em rua, em teatro. Ele é um espetáculo que ele me marcou muito, porque até então eu conhecia os espetáculos de marionete com espetáculos muito fechados. A história começo, meio e fim, onde o público não interagia com a marionete. E no Dragão eu consegui quebrar isso. Um espetáculo de marionete que, trazendo um pouco do mamulengo, da brincadeira, eu consegui quebrar essa barreira e falar com o meu público, falar com a criança, falar com o adulto. E aí eu vi que o espetáculo era de fio. Ficou muito bacana, ficou legal, um espetáculo de participação de público. Eu via a marionete muito como erudito, uma forma erudita, né? Eu sou clássico, marionetista e brinco aqui e ponto. E no Pedro Lobo eu consegui quebrar isso. Então hoje o vô do Lobo fala com a plateia, convida para comer pamonha, né? Olha, eu fiz pamonha. O Pedro conversa com a plateia e aí no final a gente sai para dizer qual é o desfecho da história. Então isso no Pedro Lobo é algo que me encantou. E é um espetáculo que está até hoje, é o nosso espetáculo que eu gosto muito, eu curto muito. Os amigos bonequeiros brincam comigo, mas são 7 vozes, onde eu faço as 7 vozes, manipulo todos os bonecos, não é? E aí os colegas, os amigos brincam assim, até hoje você ainda usa o texto? O texto, por incrível que pareça, ao longo desses anos, ele está atrás da empanada até hoje. Velho, poído, molhado, mas eu coloco. Eu sinto que ele se transformou no amuleto. Agora, nesse ano, em junho, nós completamos 25 anos de atuação. Nessa linha, nesses 25 anos, além do boneco, como eu disse, eu busquei mais 3 linhas de pesquisa. A contação de história, a palhaçaria e a mágica, que já estavam comigo quando eu fundei a companhia. Comecei a fazer trabalhos não Titeritá, mas Onildo Júnior ali caminhando, né? Paralelo à companhia. Até então a companhia vinha com essa cara de pensar só o boneco e eu encontrava uma certa dificuldade para me... Falei, como é que eu vou fazer? Nós vamos só pro boneco? Então Titeritá é boneco. Onildo Júnior é palhaço, é mágico. E num determinado momento eu falei, não, eu tenho um boneco que faz mágica. Então, a mágica está ligada ao teatro de bonecos. E eu tenho um boneco que é um palhaço. Então, a palhaçaria está ligada ao boneco. E aí nós unimos tudo. Eu juntei tudo num pacote só e a Titeritá passou a ter essas linguagens como fonte de pesquisa. Quadrinhos, que foi o espetáculo inicial, né, de fundação da companhia, num determinado momento eu me falei, cara,
só eu manipulando todos os bonecos, era uma correria danada. Então eu convidei, né, chamei meus meninos para trabalhar comigo. E aí quadrinhos ganhou uma outra dimensão. Então eu reformei os bonecos, mudei alguns mecanismos, porque até então era também um espetáculo onde eu só manipulava todos os bonecos. Então eu criei mudança, né? Criei outros mecanismos, transformei os bonecos e nós passamos a apresentar então eu, Lucas e Rafael, o espetáculo Quadrinhos. Também não posso deixar de citar aqui, lá no Dragão Verde, né? O Eudes, que na época da manipulação eu convidei o Eudes, né? Na época quando eu estreiei o Dragão Verde, então quem manipulava era eu e Eudes. Então, também um bonequeiro aqui da cidade. Bom, essa acredito ser a trajetória até então da companhia. E os planos futuros? Chegamos a 25 anos e queremos aí ainda mais 25, mais 25. É uma história muito bacana falar que aqui, né, em Brasília, no Gama, no Distrito Federal, no Brasil, a gente tem companhias que vão de 25, de 30, de 40, de 50 anos de atuação ininterrupta. É uma honra poder dizer que nós temos 25 anos de atuação ininterrupta, né, ininterrupta aqui no Distrito Federal. Com o boneco, com a mágica, com a palhaçaria, eu ganhei um fôlego muito grande. Então eu posso atuar, estar fazendo, né, diversas coisas ao mesmo tempo, né? Agora estou fazendo um outro espetáculo, está nascendo um outro espetáculo de fios, aonde os filhos sempre tiveram uma vontade, estavam no quadrinhos, depois cada um tomou um rumo, mas eles vieram com uma proposta. Eu chamo de cenas clássicas da marionete, né? Então agora estamos criando um espetáculo de cenas clássicas, onde eu vou manipular um boneco, uma cena específica, Lucas outra, Rafael outra. E vale citar que o mais velho, Lucas, é músico, e ele que vai criar toda a música do espetáculo. A gente está com uma ideia de ter a música realmente muito presente nesses quadros novos agora. Então, o nosso plano agora para 2023, a estreia do novo espetáculo da companhia. Também só fio é a linha que a gente, dentro do boneco, a gente abraçou para seguir. Durante, acho que, desses 25, 17 anos dele, eu fui o único marionetista no Distrito Federal, né? Hoje a gente já tem aí um cara que eu admiro muito o trabalho dele, que é o Guilherme, né? Já tem aí também uma data nessa caminhada. E eu fico super feliz, queria ter mais marionetistas, né, nascendo aí, porque a gente tem muitas linguagens aqui no Gama, mas marionetistas, hoje a gente pode dizer que nós temos 2 que trabalham especificamente com fios. O Gama tem essa outra pegada das outras satélites que a gente tem de outros grupos, né, das outras cidades. Tem muita diversidade de técnica aqui. Se a gente contar todos os nossos grupos, cada um desenvolveu uma pesquisa, uma técnica de confecção, de manipulação, e isso torna o Gama, acho que, um celeiro do teatro de bonecos. Falar de espaço cultural, eu sou aquele artista que joguei bola, né? Aquele cara que na infância gosto muito de futebol e tal. Acho que eu nem me vi artista, para falar a verdade. Então, eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo Bezerrão. Como morador da cidade, né? Aqui como filho do Gama, eu não vou citar porque eu torço para o Cruzeiro, mas em 79 eu estava lá assistindo Gama e Flamengo, né, no Bezerrão, jogaço e tal, e aquilo me marcou muito. A figura do nosso saudoso Pirulito, quem não falar do Bezerrão e não falar do Pirulito, falar de Gama, time Gama, e não falar do Pirulito, é não contar a história daquele estádio. E quando o Bezerrão vem com essa nova cara, onde traz um anfiteatro, aí a gente está lá como bonequeiro. Então eu participei de Madeb, Fagama, como levei Pedro Lobo, eu levei quadrinhos, eu levei entradas e reprises. Nesse meio tempo, também ressaltar aí projetos dentro da cidade, foram muito legais, que a companhia participou.
rede de ação cultural, onde nós revitalizamos o Parque Infantil do Setor Leste, de estrutura, desde a estrutura até a forma como o gamense tinha para ter cultura, para consumir cultura. Ali nós tivemos música, teatro, dança, durante um bom tempo, em parceria com a Cidade dos Bonecos, com a Voar e a Titeritá, nós criamos essa rede de ação cultural e aí participamos desse projeto lá que foi muito legal. Não é só futebol, né? O Estádio do Gama não é só futebol. O seu entorno ali é muito usado por festas como Fagama, como eu citei, Madeb. A gente tem hoje aí parques infantis, parques de brinquedos, sempre tem uma festa ou algo acontecendo. E a minha relação com ele se dá, né, do futebol, onde eu joguei enquanto moleque, e depois volto como artista, né? Volto como artista ali dentro do estádio, no anfiteatro e nesse entorno, como eu citei. E uma experiência que foi muito legal, do futebol e a arte, em 2006, eu e Laércio Nicolau, outro artista da cidade, mais Abder, Kid, fomos selecionados pela Embratur para levar a marca Brasil para a Alemanha. Então nós levávamos o nome do Brasil e foi uma experiência assim, para mim, enquanto artista, para a companhia, né, tá levando o nome e principalmente está levando o nome do Gama para a Alemanha, né? E foi uma experiência ímpar. Eu creio que mais ou menos assim, um resumo da nossa história. Quero mostrar para vocês agora o Pedro. Esse aqui é o nosso Pedro, de Pedro e o Lobo, uma marionete. Ela tem 14 fios que manipulam. Desses 14 fios aqui, tá? Um sistema que eu gosto muito, né? Me dá uma maior possibilidade de manipulação. Então eu tenho aqui essas pequenas cruzetas onde eu manipulo a mão do boneco, elas são responsáveis pelo movimento da mão do boneco, ó. Eu consigo brincar com ele aqui, tá? Aqui uma das mais importantes, que são os dois eixos do boneco, né? Que tá o ombro aqui, ó, que também me dá um movimento, essa jogadinha de ombro quando eu quero. Essa é uma cruzeta alemã, tá? Uma das cruzetas que eu melhor me adaptei como eu manipulo dois bonecos ao mesmo tempo, então ela fica mais confortável na minha mão e esse simples movimento aqui faz com que eu já dê vida à marionete. Esse boneco foi um boneco que eu confeccionei, ele é um boneco feito de madeira, tá? Compensado, assim como a cruzeta aqui também é compensado. E aqui eu tenho Durepox, aquela massa epox, né? Onde foi feito o olho, nariz, boca, enfim, a pintura, roupa, e é isso. É o boneco de Pedro e o Lobo, que é uma adaptação da ópera do Sergei Prokofiev. Pedro e o Lobo. O que tá fazendo por aqui? Eu sei, a maior caçadora de lobo que existe, garoto. Ah, é? E o senhor tá atrás de um lobo? Isso mesmo, eu estou atrás de um lobo mau, um lobo que anda devorando tudo que vê pela frente. Mas e o que o senhor vai fazer quando encontrar esse lobo? Eu vou acabar com essa loba, ele vai ver só, comigo é assim, tiro e queda, tiro e queda, tiro e queda.